Bom dia, viu? Bom dia, companheiros aquartelados. Bom dia. Nesse sábado de Semana Santa, você já sabe, hoje é dia da gente malhar o Judas. Vamos nessa? Você já sabe disso, já está preparado. Mas o que você não sabe e que a prosinha aqui vai dizer para você é que essa prática de malhar o Judas, ela não nasceu no cristianismo. A gente herdou ela dos nossos irmãos pagãos, que, como você já estudou com pró-Rubina, pagão significa aquele povo que vive da natureza, que vive no campo, que vive da e pela natureza. Eram os nossos irmãos pagãos que tinham esse costume de queimar boneco. A coisa funcionava assim. Logo nesse período, nessa época, eles construíam um boneco que era simbolizada a personificação de alguma entidade da natureza, alguma deidade da natureza. Depois de fazer esse boneco simbólico, eles iam lá, metiam fogo no boneco. Por quê? Fogo significa purificação. Fogo significa renovação. Com a queima do boneco, eles esperavam que a terra se renovasse, que a terra se modificasse e eles tivessem, claro, uma colheita feliz. Quando o cristianismo chega nas culturas pagãs, há um sincretismo religioso e a queima do boneco, em algumas comunidades, acaba virando a queima do Judas. Judas Iscariote, que é aquela figura canônica que você sabe que virou sinônimo de traição. É aquele camarada, aquele apóstolo, que traiu Jesus por algumas moedas de prata e virou na história como símbolo de traição. Fulano é um Judas. Até hoje, em alguns países, como a Alemanha, por exemplo, pronunciar ou dar a alguém o nome de Judas é terminantemente proibido. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, essa prática de malhar o Judas está se acabando, e por vários motivos. Primeiro, nós temos nossos irmãos espíritas, que com o crescimento de espíritas aqui no Brasil e diversas mensagens psicografadas, se foi pedido aos irmãos que se pare com essa queima de Judas, que entenda o espírito de Judas como um espírito que está em evolução e que nós não petrifiquemos nesse ato. Então, com o crescimento de espíritas, essa coisa foi diminuindo de queima de Judas. Além disso, nós temos os nossos irmãos, amigos, historiadores. E os historiadores, com novos estudos, eles trouxeram para nós uma outra visão do Judas Iscariotes. O que a gente sabe sobre Judas? Praticamente nada, além de ter sido um traidor. Mas vamos trazer mais alguma pimenta para essa história. Primeiro, Judas Iscariotes. Ele recebe esse nome, meu gatinho, ele recebe esse nome porque ele veio de uma cidade chamada Iscariote. Iscariote é da cidade onde ele veio. Era como se fosse um bairrozinho lá da Judéia. Olha que coisa interessante. Todos os apóstolos de Jesus, todos, vieram da Galileia. Todos, exceto Judas. Ele vem da cidade principal da época, que era a Judéia, lá de Iscariote. Então daí você já tira a importância de Judas. Cabia a ele levar a mensagem de Jesus a outros povos, já que todos os outros eram da mesma comunidade de Jesus, Galileia. Cabia a Judas a primazia, o privilégio de levar a mensagem de Jesus adiante. E ele faz isso. Ele cria uma comunidade na Judéia de cristãos muito forte. Mesmo porque, meus amigos, se a gente for perceber, a Judéia na época era uma espécie de Europa. Era uma galera que se achava,
Se achava mais inteligente, mais intelectual e olhava o povo da Galileia com uma certa indiferença. Quando Judas chega nessa comunidade de pescadores, cobradores de impostos, etc. e tal, como ele tinha muito intelecto, já que ele veio de uma cidade intelectual, é dada a Judas a tarefa de tesoureiro do grupo. Cada vez que tinha uma pregação, tinha um recolhimento de donativos. E quem organizava esse acolhimento? Judas Iscariotes. Alguns historiadores, eles nos dizem o seguinte: Judas era um sicário. Sicário era um grupo de terroristas da época. Era uma espécie de talibã daquele período. Era uma galera que queria destruir o poder de Roma na guerra, na luta armada, né? Então esse era o Judas. Judas, quando ele começa a entrar no grupo de Jesus, tal, nos aparece aqui esse evangelho que eu aconselho vocês a lerem, o Evangelho segundo Judas. Esse evangelho, ele estava escondido dentro de uma caverna egípcia e felizmente foi encontrado e trazido para nós. Nesse livro, Judas conta a versão dele. O que diz esse livro? Judas não era o traidor. Judas era alguém muito próximo a Cristo e a de quem Cristo amava. E Cristo tinha tanta confiança em Judas, mas tanta confiança, que Cristo deu a Judas o papel mais difícil dos apóstolos, que era exatamente entregar o Cristo para que a parte mortal fosse finda e a parte espiritual pudesse sobreviver. Como Judas era o mais forte dos discípulos e o único que tinha capacidade de fazer isso, Cristo deu a Judas essa atribuição. É isso que diz aqui o Evangelho segundo Judas. Eu confesso para vocês, Rubinho, eu não acredito muito nessa teoria não. E por um motivo muito simples. Se Judas foi o único que compreendeu realmente a missão do Messias, por que Judas se suicidou? Por que Judas se arrepende e descamba para o suicídio? É algo que não bate, não é verdade? Então eu fico assim com meus irmãos espíritas. Por que Judas traiu Jesus? Bom, existem algumas teorias. Primeiro, por ele ser ganancioso e o diabo ter se incorporado no corpo dele. É o que diz os textos canônicos. Alguns historiadores dizem não. Judas era um sicário, um terrorista. Quando ele viu que Jesus não pretendia fazer a luta armada contra Roma, o que Judas faz? Profundamente decepcionado com o Messias, ele vai lá e o entrega. E outra teoria, mais recente ainda, não é nem uma coisa nem outra. Judas, na verdade, foi uma espécie de Jânio Quadros. Ele entrega Jesus, mas na verdade o que ele queria era iniciar a revolução ali. À medida que Cristo foi preso, ele queria que o povo se revoltasse e a partir dali começasse a revolução. O tiro de Judas saiu pela culatra e Cristo termina crucificado, tá certo? Então fica aí uma breve aulinha para vocês sobre essa figura do nosso Judas. Beijo e até amanhã. Se der tempo, a gente fala da Páscoa.